Eu não me lembro exatamente do momento em que meu braço quebrou, não com nitidez, pelo menos. O que ficou foi o som da porta batendo, o cheiro do desinfetante barato da cozinha, a sensação do meu corpo sendo puxado com força demais para alguém tão pequena. O barulho que ecoou, que mais parecia o estalo de um galho seco, não veio da madeira nem do chão. Veio de mim. Na hora, meu cérebro fez o que aprendeu a fazer desde cedo. Desligou. Como se meu corpo inteiro gritasse: "Isso está errado", mas minha mente abafasse tudo com um pano molhado, frio e pesado. E mesmo quando caiu o silêncio depois, não houve desespero, nem socorro. Só a voz da minha mãe, cortante como lâmina mal lavada. "Não seja dramática. Ele só estava tentando te segurar." Eu tinha 8 anos. Daquele dia em diante, toda vez que alguém perguntava como eu me machuquei, a resposta já vinha pronta, como se tivesse sido impressa junto com meu boletim escolar. Foi brincando com o cachorro. Caí da escada. Me enrosquei na cerca. Eu falava isso com tanta naturalidade que comecei a acreditar. Quando alguém levantava a sobrancelha, minha mãe completava: "Ela é desastrada." E sorria com aquele sorriso sem dentes, que só aparecia quando havia algo a esconder. Nunca fomos uma família de abraços. Nunca fomos uma casa de portas abertas. Meu pai falava pouco, e quando falava, doía. Minha mãe falava muito, e quando calava, doía mais. Aprendi que silêncio é o pior tipo de castigo, porque nele cabe tudo que não se tem coragem de dizer. E o que ninguém dizia naquela casa era que algo estava podre, que existia medo disfarçado de rotina, que violência ali se chamava educação firme. Mas o corpo não mente, e por mais que eu treinasse meu rosto para sorrir e minhas palavras para parecerem normais, o braço inchado e os hematomas em tons roxos e amarelos gritavam alto demais. E foi isso que chamou a atenção daquela médica. Eu lembro dela como se fosse ontem. Jaleco branco, coque firme, olhos que não desviavam. Seu nome era Camila. Eu só descobri anos depois, quando procurei em papéis antigos do hospital. Mas naquele dia, ela era apenas a doutora que me olhou diferente. Não com pena, não com nojo, com firmeza, com algo que eu nunca tinha visto em nenhum adulto antes: coragem. Ela pediu para minha mãe esperar fora da sala, dizendo que precisava examinar com mais calma. Minha mãe, contrariada, assentiu, mas deixou claro com o olhar que esperava uma colaboração exemplar da minha parte. A porta fechou. O silêncio voltou. Mas dessa vez, o silêncio estava do lado certo. A doutora pegou minha ficha, comparou com os exames e depois olhou direto para mim. "Você sabe o que é uma fratura em espiral?" Eu balancei a cabeça, sem saber o que responder. Ela respirou fundo. "Não acontece por acidente. É um tipo de fratura que geralmente indica torção." Eu segurei o choro. Não porque não doía, mas porque chorar não era permitido em casa. E o hábito já estava enraizado como vício. Foi quando ela se aproximou, colocou a mão sobre a minha e falou baixinho: "Isso é abuso, e eu vou fazer alguma coisa sobre isso." Naquele instante, alguma coisa dentro de mim se mexeu. Algo que estava adormecido, talvez morto. Como se aquelas palavras tivessem sido a primeira verdade pronunciada em voz alta na minha vida inteira. A primeira vez que alguém via o que estava acontecendo e não desviava o olhar. Minha mãe voltou poucos minutos depois, acompanhada por um enfermeiro. E foi ali, no meio daquele corredor gelado, que a doutora ficou entre nós duas, como uma muralha invisível. Disse que precisava fazer um relatório, que acionaria o conselho tutelar e que, a partir daquele momento, eu não sairia dali com ela. Minha mãe sorriu. Mas não era um sorriso. Era um recuo. Ela tentou argumentar. Disse que era um mal-entendido, que crianças mentem, que a filha dela era uma sonhadora, vivia inventando coisa. Mas a doutora não cedeu. E quando minha mãe percebeu que não venceria, virou para mim e disse apenas: "Você vai se arrepender disso." Aquelas palavras ficaram cravadas em mim como uma nova fratura. Não no osso, mas no lugar onde eu ainda achava que existia amor. O restante daquele dia é borrado pela confusão. Documentos, perguntas, voz de assistente social, palavras difíceis. Mas o que ficou foi a certeza de que eu não estava mais sozinha. Pela primeira vez, alguém tinha me chamado pelo nome sem levantar a mão. Pela primeira vez, eu fui vista, não como um problema,
mas como uma criança machucada que precisava ser protegida. E foi naquele hospital, com o braço imobilizado e o coração em colapso, que eu fiz uma promessa silenciosa. Um dia, ninguém vai mais encostar a mão em mim. Eu não sabia ainda o que isso significava. Mas naquele instante, nasceu em mim o germe de tudo o que viria depois. A força que me faria correr, treinar, resistir e um dia vestir uma farda não para me esconder, mas para proteger outras como eu. Hoje, quando fecho os olhos, ainda ouço a frase da doutora ecoando: "Isso é abuso." Foi a sentença que iniciou minha libertação. Não salvou tudo, não curou de uma vez, mas nomeou o monstro. E dar nome ao monstro é o primeiro passo para destruí-lo. Eu não chorei naquele dia. Não porque não queria, mas porque ainda não sabia como. Choraria depois, em silêncio, sozinha, à noite, em abrigos, em camas emprestadas. Mas não por fraqueza. Choraria para seguir em frente. E essa é a parte da história que ninguém sabia. Até agora. Antes do grito, havia só o ranger da cadeira. Lembro disso como quem lembra da explosão de um pneu no silêncio da madrugada. A sala estava quase escura. Só um feixe de luz vindo da televisão iluminava o chão e as bordas dos móveis. Era uma quinta-feira, isso eu tenho certeza, porque eu tinha voltado do reforço de matemática e ainda estava com a blusa da escola por dentro da calça jeans. Eu devia ter 7 anos. Me sentei devagar no sofá, com medo de fazer barulho demais, tentando não atrapalhar o que quer que estivesse passando na TV. Alguma coisa de jornal ou futebol, que meu pai assistia com os braços cruzados e os olhos semicerrados, como se desafiasse o próprio apresentador. Foi quando eu derrubei o copo de vidro que estava na beirada da mesa de centro. Não foi alto, não espatifou, rolou no chão e só. Mas o som do vidro tocando o piso foi o suficiente. Foi ali que ouvi o primeiro grito. Não um grito qualquer, desses de quem se assusta ou chama alguém do outro cômodo. Foi um grito carregado, um trovão com o endereço certo. Meu nome saiu da boca dele como se não fosse meu, como se estivesse contaminado, como se tivesse um gosto amargo que ele queria cuspir. Ele levantou da poltrona, rápido demais, e tudo em mim congelou, menos o coração, que parecia bater em lugares onde nem deveria haver pulsação. Minha mãe estava na cozinha, a 2 cômodos dali, mas não apareceu, não naquele momento, nem quando ele me arrastou pela blusa até o corredor e me empurrou contra a parede. Nem quando a ponta da madeira da porta bateu no meu braço. Nem quando minha cabeça fez aquele barulho surdo contra a quina. Ela apareceu só depois. Quando tudo estava em silêncio de novo. Quando meu pai já tinha voltado a se sentar como se nada tivesse acontecido. Ela veio com um pano de prato na mão e os olhos baixos. Me olhou como se eu tivesse feito algo errado. Como se o que tivesse acontecido fosse um acidente que eu provoquei. E disse apenas: "Vai lavar o rosto. Ele tá nervoso. Você sabe como ele é." Naquela noite, eu aprendi que gritar era uma linguagem. E que bater era só um jeito de reafirmar aquilo que o grito já tinha deixado claro. Que eu não era importante o suficiente para ser protegida. E mais, que minha dor não valia mais que o silêncio da minha mãe. Era esse o verdadeiro peso. Não a pancada, não o susto. Mas o fato de que mesmo ali, mesmo vendo o meu rosto manchado, mesmo ouvindo o tremor da minha respiração, ela ainda escolhia não ver. Dizem que mães são o primeiro abrigo. Eu cresci tentando acreditar nisso. Tentando forçar meu coração a aceitar que havia amor em algum gesto, algum toque, alguma palavra da mulher que me deu a luz. Mas as lembranças me traem, porque o que eu lembro não são abraços, não são cobertores arrumados com carinho. O que eu lembro são olhos desviando, panelas batendo com força para abafar choro, portas sendo fechadas devagar, para não acordar os monstros. Lembro dela me ensinando a colocar manga comprida nos dias quentes. "Diz que tá com frio", ela dizia, sem encarar meu braço roxo. E eu obedecia, sempre obedecia. Não por respeito, mas por medo de que, se não obedecesse, ela também sumisse, mais do que já tinha sumido. Nos dias seguintes ao grito, comecei a dormir com um urso de pelúcia pequeno que ganhei de uma vizinha. Era feio, com um dos olhos soltos e o pescoço torto, mas tinha um cheiro que me lembrava de algo que eu não sabia nomear na época. Talvez cuidado. Eu o escondia dentro do travesseiro, para que ninguém visse. Naquela casa, qualquer sinal de fraqueza era motivo para ser pisado mais forte. Quando eu chorava à noite, enfiava o rosto no lençol
e mordia os lábios até sentir gosto de sangue. Não porque queria me machucar, mas porque era melhor doer na boca do que doer no coração. Comecei a viver como quem anda sobre vidro. Cada passo calculado, cada palavra pensada. Eu escutava os passos no corredor e já sabia quem era, como estava o humor dele, se ia ter grito ou só silêncio agressivo. Minha vida virou uma constante leitura de gestos, tons de voz, portas que batiam devagar demais. E a cada vez que minha mãe fingia que não via, uma parte de mim sumia também. Até aquele dia no hospital, eu nunca tinha contado a ninguém. Nunca. Nem às professoras, nem às colegas. Nem aos adultos que perguntavam: como vai em casa? Com aquele sorriso que não espera resposta. Eu dizia bem e devolvia o sorriso. Era automático, era treinado. Mas quando a doutora Camila olhou para mim e disse que aquilo era abuso, foi como se ela tivesse aberto uma porta que eu nem sabia que estava trancada. E lá dentro estava tudo. O grito, a porta, o braço, o urso, o silêncio da minha mãe. Por anos eu acreditei que o problema era eu, que eu provocava, que eu era complicada, que merecia o que recebia. Afinal, se minha mãe não me defendia, então talvez eu realmente não fosse digna de defesa. Mas naquele consultório, com a tala no braço e os olhos marejados, pela primeira vez eu me perguntei: e se o errado não for eu? E se o problema sempre foi deles? Essa pergunta cresceu comigo. E foi essa dúvida, esse fiapo de indignação contido, que anos depois se transformaria na minha força. Eu não sabia ainda, mas aquele foi o momento em que deixei de ser vítima em silêncio e comecei a me tornar algo que eles jamais conseguiriam controlar. Uma mulher que carrega cicatrizes como medalhas invisíveis e que um dia usaria medalhas de verdade, costuradas sobre um uniforme para nunca mais baixar a cabeça. Mas antes de chegar lá, eu ainda teria que passar pelo abrigo, pelo lar substituto, pela sensação de não pertencer a lugar nenhum. Tudo ainda estava por vir. E eu ainda seria testada muitas vezes. Mas o grito do meu pai, aquele primeiro, nunca mais saiu da minha cabeça. Não porque ele me quebrou, mas porque me mostrou que eu sobreviveria. E às vezes, sobreviver é o primeiro ato de resistência. Aos olhos de quem passava pela rua de paralelepípedo onde cresci, nossa casa era como qualquer outra. Um sobrado simples, pintado de um bege sem graça, com um pequeno jardim na frente onde minha mãe cultivava 3 roseiras que ela fazia questão de podar nas manhãs de sábado. O portão estava sempre trancado com cadeado, e o silêncio era tanto que muitos diziam que era um lar tranquilo. Mas só quem já viveu dentro de uma casa, onde o silêncio é um campo minado, sabe o quanto ele pode machucar. Na minha casa, a paz era sempre o intervalo entre 2 desastres. E o silêncio só aparecia quando alguém já estava quebrado demais para chorar. A rotina seguia um padrão que me parecia eterno. Meu pai saía cedo e voltava sempre com o mesmo cheiro: cigarro, graxa e frustração. Minha mãe, quando não estava cozinhando ou limpando obsessivamente qualquer coisa que não precisava de limpeza, estava calada. Às vezes, quando ele chegava mais irritado do que o habitual, ela se adiantava com uma garrafa de cerveja na mão. Eu via seus olhos, pedindo por alguma trégua que nunca vinha. Quando o copo era posto sobre a mesa com mais força, quando ele reclamava do tempero, quando perguntava o que eu tinha feito na escola com a voz já carregada de ameaça, eu sabia que era noite de tempestade. Nessas noites, ninguém conversava, ninguém comia direito, ninguém dormia antes dele. Foi nesse cenário que aprendi que andar leve era uma habilidade de sobrevivência. Eu sabia onde o assoalho rangia. Sabia quais portas faziam barulho ao fechar. Sabia como respirar mais baixo quando passava pelo corredor. Minha infância foi uma coreografia involuntária. Movimentos precisos para evitar atrito. Respostas calculadas para não acender fósforos perto da gasolina. E mesmo assim, havia dias em que o estouro era inevitável. E quando acontecia, a casa se transformava. Ninguém gritava de volta. Essa era a regra número 1. Nunca responda. Era assim que minha mãe dizia, entre os dentes, depois de um tapa, depois de um puxão, depois de uma noite inteira em que as paredes absorviam os sons abafados dos impactos. A punição era sempre silenciosa depois da explosão, porque o grito vinha primeiro, depois o tapa, depois o empurrão, depois a ameaça e, por fim, o silêncio. O
O silêncio que deixava marcas ainda maiores do que qualquer mão aberta. Foi nesse silêncio que eu cresci, um silêncio denso, quase sólido. Ele preenchia os cômodos depois da violência, e por incrível que pareça, era nesse vazio que eu me sentia mais sozinha. Quando meu pai já tinha ido dormir e minha mãe se trancava no quarto com ele, eu ficava sentada no chão do corredor, com as costas encostadas na parede, tentando entender o que havia em mim que justificava tudo aquilo. Era sempre ali que as lágrimas finalmente caíam, não pelos machucados, mas pela certeza de que ninguém viria, que ninguém nunca viria. Meus colegas de escola falavam das suas casas com naturalidade, jantares em família, desenhos animados, histórias antes de dormir. Eu fingia me identificar, inventava histórias, dizia que meu pai era severo porque queria o melhor para mim, dizia que minha mãe era rígida porque me amava demais. Mentia tão bem que quase me convencia, até que comecei a notar algo. Eu era diferente, não no rosto, nem nas roupas, mas na postura. Eu andava com os ombros sempre contraídos, prestava atenção demais nos gestos dos outros, reagia de forma exagerada a qualquer toque inesperado. Uma professora me chamou de introspectiva demais. Outra disse que eu parecia madura para a idade. Nenhuma entendeu que eu não era madura. Eu estava apenas em alerta. A única coisa que me acalmava de verdade era observar os soldados marchando no quartel da cidade vizinha. O som das botas batendo em uníssono, os comandos secos, a organização. Aquilo me dava uma sensação de controle. Um mundo onde cada passo era previsível, onde regras protegiam em vez de destruir. E mais importante, onde ninguém gritaria com você sem consequência. Eu passava horas sentada no meio-fio, assistindo aqueles treinos como quem assiste a um ritual sagrado. Aquilo me salvava. Nessa época, já com 9 ou 10 anos, comecei a copiar os movimentos com o corpo. Marchava sozinha no quintal, com um pedaço de cabo de vassoura como se fosse um fuzil imaginário. Aprendi a manter a coluna ereta, a andar olhando nos olhos, mesmo que ainda tivesse medo por dentro. Quando meus pais não estavam por perto, eu fazia flexões, corria em volta da casa, simulava comandos que ouvia de longe. Ninguém sabia disso. Era meu segredo, meu refúgio e, de certa forma, minha preparação. Porque em algum lugar dentro de mim, uma certeza crescia. Um dia eu sairia dali, e quando saísse, ninguém nunca mais me quebraria. O tempo passou, e a casa continuava igual. Os móveis envelheciam, mas os padrões se mantinham. O cheiro, o silêncio, o medo. E eu fui endurecendo. Não por escolha, mas por necessidade. Comecei a falar menos, a sorrir menos, a esconder mais. Criei camadas e mais camadas em torno de mim, até que, por fora, eu parecia apenas uma menina fria e disciplinada. Por dentro, eu era uma criança tentando colar pedaços de si mesma com fita isolante emocional. E aí veio a fratura. Aquela, a do braço. Aquela que me levou ao hospital. Aquela que foi a gota, o estalo, o divisor. Quando a médica disse que aquilo era abuso e chamou a polícia e ficou entre mim e minha mãe, o silêncio mudou de lado. Pela primeira vez, o silêncio protegeu. Pela primeira vez, alguém impediu que ele fosse usado como arma. E naquela noite, quando fui colocada dentro de um carro do conselho tutelar, com uma coberta fina nos ombros e uma sacola com 2 mudas de roupa, eu olhei pela janela de trás e vi nossa casa sumindo no espelho retrovisor. Pela primeira vez, ela estava em silêncio, e eu também. Mas havia uma diferença. Dessa vez, o silêncio não era de medo, era de alívio. Foi estranho o modo como o mundo desacelerou no momento em que senti meu corpo girar. Era como se o tempo tivesse decidido me dar uma chance de observar tudo. O jeito como os olhos do meu pai se apertaram, a tensão no braço dele, a mão que segurava meu pulso com força demais, a raiva crua na voz dele quando disse: "Para de fazer escândalo." E o som, aquele som seco, úmido, que cortou o ar como se o próprio ar tivesse se partido. Um som que eu nunca tinha ouvido antes, mas que reconheci na hora como sendo de algo que não poderia ser desfeito. Um som que nasceu de dentro de mim, do meu osso, do meu corpo, da minha infância. O som da quebra. Eu tinha 10 anos, e aquele foi o momento exato em que algo também se quebrou dentro da minha história. Não apenas o húmero, o nome técnico para o osso que agora estava torto,
inchado e roxo. Mas a muralha do é normal, do foi só um susto, do ele é seu pai, ele te ama, só não sabe demonstrar. Porque até ali tudo era negociável. A dor era abafada com desculpas. O medo era engolido com rotina. A raiva era escondida embaixo do travesseiro. Mas uma fratura, aquilo não dava mais para fingir. Aquilo tinha prova, tinha ângulo, tinha laudo, tinha nome. Minha mãe quis esperar até o dia seguinte. Disse que não era tão grave. Me mandou dormir com o braço enfaixado por um pano velho, improvisado com uma das fronhas limpas do armário. Eu obedeci, como sempre. Mas a dor não obedeceu ninguém. Ela latejava com força própria, pulsando como um tambor embaixo da pele. Eu não dormi. E quando o dia amanheceu, ela finalmente disse que íamos ao pronto-socorro, só para garantir que não era frescura. No carro, o rádio tocava baixo, e ela pedia o tempo todo para eu não exagerar. Falava isso com a voz baixa, como se já esperasse que eu fosse acusá-los. Mas eu nem sabia ainda que existia essa possibilidade. Eu ainda acreditava que seria só mais uma ida ao hospital, mais um raio-x, mais uma mentira bem contada. Mas foi ali, naquele consultório iluminado por luz branca demais, que minha história dobrou uma esquina e nunca mais voltou. A médica se chamava Camila, embora eu só tenha registrado esse nome muito depois. Naquele momento, tudo o que eu percebia era o modo como ela olhava para mim, não como quem avalia, não como quem já supõe a resposta antes da pergunta. Ela me olhava com precisão, como quem percebe que algo não fecha, que algo está fora do lugar, que algo dentro da história contada não bate com o que está diante dos olhos. Ela pediu para minha mãe esperar do lado de fora, dizendo que queria examinar o braço com mais cuidado. Minha mãe hesitou, tentou argumentar, mas Camila já tinha fechado a porta com um gesto firme. Então, se aproximou devagar, com luvas nas mãos e olhos que não desviavam. Apoiou meu braço sobre a mesa de apoio e, enquanto eu gemia baixinho com o simples toque, ela se curvou e sussurrou. Isso não acontece por acidente. Meu corpo inteiro congelou. Ela falou devagar, como se testasse as palavras, como se soubesse que ali na frente dela não estava só uma criança machucada. Estava uma menina programada para obedecer, para mentir, para sorrir enquanto quebrava. Ela me perguntou como tinha acontecido. Minha boca se abriu, mas nada saiu. Porque eu não sabia mais qual história contar. A real? A treinada? A que eu dizia para as professoras? A que minha mãe me ensinou a dizer? Eu só consegui balançar a cabeça. Ela então abriu a gaveta, pegou o resultado do raio-x recém-impresso e girou o monitor levemente na minha direção. Está vendo essa linha aqui? Apontou para a espiral escura que cortava o osso em curva. Isso se chama fratura em espiral. É típica de torção. Não é o tipo de lesão que acontece quando alguém cai de uma escada. Isso vem de algo mais direto. Eu segurei o choro com tanta força que minha respiração falhou. Foi então que ela disse: "Você não está sozinha, e isso é abuso." Ela não gritou. Não chamou ajuda ainda. Ela apenas ficou ali, na minha frente, dizendo o que ninguém nunca tinha tido coragem de dizer, nomeando o monstro. E com essa nomeação, o chão se abriu. Ela saiu da sala e, em minutos, retornou com uma assistente social. Depois, vieram 2 policiais. Tudo foi rápido, mas parecia em câmera lenta. Minha mãe tentou entrar novamente na sala, mas foi impedida. Do outro lado da porta, ouvi sua voz. A voz que me repreendia por falar demais, por inventar coisa, por se fazer de vítima. Mas a médica não recuou. Manteve-se entre mim e a minha mãe, de pé, firme, inabalável, uma muralha humana. Fui levada para outra sala, depois para um carro. A assistente social me ofereceu chocolate e disse que eu estava segura. Eu não respondi. Só olhei pela janela. A fronha improvisada havia sido jogada fora. No lugar, uma tala nova, limpa, com cheiro de álcool hospitalar. Era quase simbólico. Como se me dissesse que, a partir dali, o improviso tinha acabado, que agora as coisas seriam vistas por seus nomes. Passei os dias seguintes em um abrigo, um lugar que cheirava a sabão em pó, desinfetante e leite em pó. Era estranho.
Nada familiar. Nada confortável. Mas, curiosamente, ali eu me senti menos em perigo. Pela primeira vez, ninguém andava pela casa de chinelo arrastado como ameaça. Ninguém me acordava com grito. Ninguém dizia, você só sabe dar trabalho. As outras meninas eram caladas, desconfiadas, como eu. Mas havia algo nos olhares trocados entre nós que criava uma linguagem silenciosa. Uma identificação, um entendimento mútuo de que todas estávamos ali por um motivo que não cabia numa frase. E ali, naquele silêncio novo, diferente do de casa, uma ideia começou a se formar. Um pensamento que me acompanharia por toda a adolescência e muito depois. E se eu pudesse ser como a médica? E se um dia eu ficasse entre alguém e o perigo? Não era ainda uma decisão, não era um plano, era um desejo, um sussurro. Mas assim como aquele que Camila murmurou naquele consultório, esse também mudaria tudo. A fratura levou meses para sarar. O osso colou. A tala saiu. A cicatriz interna ficou. Mas mais importante do que o braço foi o que nasceu no lugar do que quebrou. Uma força nova, silenciosa. Uma força que não grita, que não implora, que não se explica. Apenas existe. Eu ainda era só uma menina com medo. Ainda não sabia usar minha voz. Mas aquele sussurro, isso é abuso, foi como uma fagulha acesa num quarto escuro há anos. E mesmo que a luz ainda fosse fraca, já era o suficiente para enxergar o próximo passo. A casa nova ficava no fim de uma rua sem saída, numa cidade que não era a minha. Tudo nela parecia provisório. Os móveis eram desiguais. As paredes tinham tons diferentes em cada cômodo. O sofá da sala tinha uma manta jogada por cima para esconder um rasgo profundo no estofado. A porta da frente fazia um rangido que parecia gritar: "Você não pertence aqui", cada vez que era aberta. E foi com esse som de fundo que entrei pela primeira vez no que seria chamado de meu lar temporário. Eu tinha 10 anos, um braço engessado, uma mochila com roupas que não cheiravam mais a casa, e um vazio que nenhuma cama nova seria capaz de preencher. A mulher que me recebeu se chamava Marlene. Era mais velha, com cabelos presos num coque apressado, e olhos que mediam cada movimento como se estivessem sempre à procura de um erro iminente. Não era cruel, mas também não era acolhedora. Era apenas alguém que cumpria um papel. Me levou até o quarto, apontou onde ficavam as roupas de cama, disse os horários das refeições e pediu que eu fosse pontual. Depois, saiu e fechou a porta. Sem perguntas, sem carinho, sem curiosidade. Era como se eu fosse mais uma entre tantas. E de fato, era. O quarto era dividido com 2 outras meninas. Uma delas falava dormindo. A outra nunca falava. Havia marcas de dedos nas paredes, frases rabiscadas à caneta perto da cama debaixo do beliche e um cheiro constante de sabonete barato misturado com pó de café vindo da cozinha. À noite, o silêncio era preenchido por soluços abafados. E pela primeira vez, eu não era a única tentando esconder o choro no travesseiro. Isso me deu um tipo estranho de conforto. Um consolo desconfortável. Como se a dor fosse uma língua comum entre estranhas. A primeira semana foi um teste de resistência. Eu estranhei tudo. Os talheres diferentes, os quadros religiosos pendurados tortos na sala, a TV que só passava novela, o jeito como Marlene chamava o jantar batendo uma colher de pau na lateral da panela. Estranhei até o próprio silêncio, porque era um silêncio diferente. Não o da ameaça, mas o da indiferença. Ninguém ali queria saber como eu me sentia. Não havia mais violência direta, mas também não havia amor. E isso no início doía mais do que apanhar. Mas foi ali, entre travesseiros duros e refeições mornas, que comecei a prestar atenção em mim. Comecei a reparar em como minha coluna se curvava toda vez que alguém levantava o tom, em como meus ombros se retraíam por instinto, mesmo quando ninguém estava prestes a bater, em como meus olhos desviavam, mesmo quando não havia culpa. E numa tarde abafada de março, sentada no quintal de cimento da casa substituta, com os joelhos arranhados e o braço ainda dolorido, eu percebi uma coisa com tanta clareza que me faltou ar. Eu tinha me moldado ao medo. Eu era feita dele. Cada gesto meu era resultado de anos de contenção. E pior, eu estava reproduzindo esse molde em silêncio, mesmo longe do perigo. Foi nesse dia que tudo mudou. Não por milagre, não por discurso motivacional, mas por decisão.
Eu estava sentada sozinha, assistindo um formigueiro perto do muro, quando a coordenadora da escola pública local chegou com as pastas dos novos alunos. Marlene foi recebê-la. Eu observei de longe enquanto as duas conversavam. A mulher apontou para mim e depois escreveu algo na prancheta. Talvez meu nome. Talvez só uma anotação qualquer. Mas naquele instante, eu senti algo que não sentia havia muito tempo. Eu estava sendo vista. E mais, eu estava sendo avaliada. Aquilo poderia ser ruim. Mas também poderia ser uma chance. Voltei para o quarto naquela noite e, com o mesmo lápis que usava para preencher os exercícios escolares, escrevi num pedaço rasgado de caderno uma frase que ficou comigo desde então. Eu não sou o que fizeram comigo. Dobrei o papel e coloquei dentro do tênis, embaixo da palmilha. Queria que aquela frase caminhasse comigo, mesmo nos dias em que eu me esquecesse dela. A partir daquele momento, comecei a mudar, sutilmente, sem alarde. Primeiro, levantei a cabeça. Depois, passei a andar com passos mais firmes. Na escola, respondia quando chamada. Olhava nos olhos. E o mais difícil, parei de pedir desculpas por tudo. Demorou. Demorou muito. Houve recaídas. Dias em que qualquer grito me fazia estremecer. No início, cada gesto de autoridade ainda me confundia. Eu não sabia distinguir severidade de crueldade. Mas algo dentro de mim já não se curvava como antes. Comecei a gostar das aulas de educação física. Não porque fosse boa, mas porque ali, ao correr e suar, eu sentia um tipo de liberdade que não dependia de ninguém. O corpo respondia só a mim. E com o tempo, fui me tornando rápida, forte, precisa. Os professores notaram. E um dia, uma orientadora sugeriu: "Você já pensou em algo como a escola preparatória militar?" A pergunta caiu como uma pedra num lago. Fez círculos. Ecoou. Naquela noite, deitei com os olhos abertos. E lembrei da mulher do hospital. Da médica que tinha ficado entre mim e minha mãe. Da primeira pessoa que não desviou. E mais ainda, lembrei dos soldados que eu assistia marchando quando era mais nova, do lado de fora do quartel, sonhando em ser como eles. Talvez, pensei, eu não precisasse apenas sobreviver. Talvez eu pudesse proteger. No dia seguinte, pedi para visitar uma escola militar. Marlene me olhou como quem não esperava a iniciativa. Disse que não sabia se isso era possível. Mas, semanas depois, um assistente social me levou para conhecer o Colégio Militar Estadual da região. Quando atravessei o portão, senti o ar mudar. Havia algo ali que eu reconhecia sem nunca ter vivido. Ordem, controle, clareza. Ninguém ali parecia perdido. E pela primeira vez, imaginei que talvez eu também não precisasse mais viver perdida. Não foi imediato. Eu ainda teria anos de acolhimento, mais mudanças de lar, audiências judiciais, visitas monitoradas com assistentes sociais. Ainda teria que lidar com a mãe que dizia que eu a traí e com um pai que se dizia injustiçado. Ainda haveria cartas que eu rasgaria sem abrir e telefonemas que terminariam em silêncio. Mas dentro de mim, algo já tinha virado ferro. Algo já estava decidindo. Nunca mais vão me quebrar. Na escola, comecei a treinar por conta própria. Corria no pátio enquanto os outros descansavam. Fazia flexões no quintal da casa de acolhimento. Lia tudo sobre estratégia, hierarquia, táticas. Não porque eu já fosse soldado, mas porque eu já era resistência. E foi nesse lar provisório, entre colchões finos, toalhas numeradas e vozes que me chamavam pelo nome errado, que eu descobri a decisão mais importante da minha vida. Eu não nasci para ser protegida. Eu nasci para proteger. E isso ninguém mais conseguiria tirar de mim. Eu tinha 16 anos quando vesti a farda pela primeira vez. Ainda não era oficial. Ainda não tinha méritos bordados no peito, nem divisas nos ombros. Mas era uniforme. Era ordem. Era estrutura. E quando prendi os botões da camisa cinza sobre meu corpo, senti como se cada linha costurada estivesse segurando, costurando e reorganizando os pedaços que haviam se quebrado em mim desde muito antes de eu saber o que era disciplina. Não foi como nos filmes. Não houve trilha sonora, nem lágrimas escorrendo. Só uma sensação bruta, firme e crua de que, finalmente, eu estava de pé com algo que me protegia por fora do mesmo jeito que eu vinha tentando proteger por dentro. A entrada para a escola preparatória foi por mérito. Passei entre os primeiros colocados. Não por genialidade,
mas por insistência, por obsessão, por recusa em aceitar a ideia de que eu era uma menina de passado difícil. E só isso. Enquanto outros colegas estudavam para passar, eu estudava para sobreviver. E ali, naquele ambiente onde o respeito era conquistado e não exigido aos gritos, eu comecei a respirar diferente. A raiva, que até então queimava em silêncio como uma fornalha mal fechada, começou a esfriar. Não sumiu, mas se acomodou, se reorganizou, se transformou em algo muito mais útil. Direção. Durante os primeiros meses, me chamavam de fria, de inacessível. Diziam que eu falava pouco, que era fechada demais. E era verdade. Porque ali, mesmo entre os que começavam do zero, eu já vinha de um lugar onde o silêncio era a única armadura. Eu observava, escutava, guardava. Enquanto outros se destacavam pela voz, eu me fazia notar pelo controle. Minha cama era sempre a mais alinhada. Meus horários, sempre respeitados ao minuto. Minhas botas, sempre engraxadas antes do nascer do sol. Eu não estava ali para impressionar ninguém. Estava ali para reconstruir o que o mundo tinha tentado destruir em mim. O exercício físico me dava uma sensação que nenhuma terapia tinha conseguido provocar. Domínio. Enquanto corria, sentia meu corpo respondendo. Enquanto fazia flexões até o limite, via o rosto do meu pai se dissolver na dor dos músculos. Enquanto marchava com os outros cadetes, sentia que, pela primeira vez, eu fazia parte de algo em que cada passo era coordenado, e ninguém tinha o direito de ferir o outro sem consequência. No exército, a dor tinha nome, tinha tempo, tinha motivo, era medida. Não era vingança disfarçada de paternidade. Não era raiva embalada como cuidado. Lembro da primeira vez que fui chamada à frente do grupo por mérito. Era um exercício de resistência sob sol escaldante, e eu fui a única mulher que completou a série inteira sem parar. Quando o instrutor me chamou pelo sobrenome e disse "exemplo de conduta", minha garganta apertou. Não pelo elogio em si, mas porque eu me dei conta de que aquele nome, o nome do homem que me bateu, agora carregava um novo significado. Ele não significava mais dor. Ele não era mais dele. Era meu. Eu estava ressignificando cada pedaço da minha história. Não com perdão, porque perdão exige arrependimento, mas com superação. A convivência não era fácil. Algumas meninas desistiam, outras desabavam. E entre nós, havia uma espécie de código silencioso de quem carregava cicatrizes que não eram visíveis. Em uma noite de guarda, trocando turno com uma colega de pelotão, ela me perguntou: "Por que você nunca reclama?" Respondi sem pensar: "Porque já estive em lugares onde reclamar só tornava tudo pior." Ela me olhou por alguns segundos e não disse nada, mas naquele olhar havia algo que eu reconhecia: identificação. Com o tempo, passei a ser respeitada. Não apenas pelos instrutores, mas pelos colegas. Não por ser simpática ou por ter carisma, mas por ser constante. Eu era a primeira a chegar, a última a desistir, a que escutava mais do que falava. E isso, no ambiente militar, se transforma em autoridade natural. Começaram a me procurar para ajuda com treinos, com rotinas, com conselhos. E ali, entre mapas táticos e horas de instrução, eu percebi que meu lugar era onde ninguém esperava que eu estivesse, no centro da ordem. E isso não era só vitória, era justiça. Mas a justiça que eu queria não era mais a mesma que eu sonhava quando estava no abrigo. Não era a justiça da punição. Não era fazer minha mãe chorar ou meu pai se arrepender. Não era vê-los perdendo tudo. Era maior, mais precisa. Era justiça como correção de rota, como construção de algo novo onde antes havia ruína. Era impedir que outras meninas passassem pelo que eu passei. Era estar em posição de comando para identificar o silêncio nas palavras dos outros. Era olhar nos olhos de alguém que treme ao menor tom de voz e dizer: "Você não está mais sozinha." Na primeira vez que fui designada como responsável por uma recruta mais nova, percebi que meu propósito estava se tornando real. Ela tinha o mesmo olhar que eu tive anos atrás, o mesmo jeito arredio, atento demais, como quem lê perigo em qualquer sombra. Não perguntei sua história. Não forcei conversa. Mas andei com ela, ensinei, corrigi. E um dia, depois de um treino, ela me chamou de canto e disse: "Se você aguenta, eu também consigo."
E foi nesse momento que eu entendi que minha trajetória não era só cicatriz. Era testemunho. Passei a estudar leis militares, normas disciplinares, direitos dos recrutas. Me envolvi com programas de prevenção a assédio e violência institucional. Fiz cursos internos sobre inteligência emocional. Tudo que um dia ninguém me ofereceu, eu quis dominar, para poder oferecer a quem precisasse. Não era caridade, era missão, porque eu já tinha sentido na pele o que acontece quando uma autoridade se cala, quando um uniforme vira conivência, quando um adulto desvia o olhar. Eu sabia o preço de cada omissão, e por isso, prometi a mim mesma, nunca serei a mulher que finge não ver. A raiva que um dia me definiu agora era combustível, mas não para vingança. Vingança se esgota, vira veneno. E eu não queria ser envenenada pelo passado. Queria ser forte o bastante para dar ao passado um novo significado. A farda não me fez esquecer o que vivi, mas me ensinou a transformar, a canalizar, a ordenar. E a partir dali, minha história não era mais sobre o que fizeram comigo. Era sobre o que eu faria com isso. A convocação veio por e-mail, numa tarde de quarta-feira, quando eu voltava de um exercício de simulação de combate em área montanhosa. Eu estava suada, exausta, com o cotovelo ralado de uma queda leve durante o treino e a cabeça ainda girando em mapas mentais. Na tela do celular, o título do e-mail dizia apenas: Convite para a palestra. Semana de Superação e Liderança Feminina. O remetente era o setor de comunicação da escola militar em que eu havia treinado anos atrás. Aquela mesma escola onde, pela primeira vez, me imaginei vestindo uma farda. A mensagem era objetiva, direta. Eles queriam que eu falasse sobre superação, disciplina e trajetória dentro das Forças Armadas. Algo sobre inspirar jovens meninas. Algo sobre liderança feminina. Algo sobre servir de exemplo. Fechei o celular sem responder. Fiquei parada na sombra de uma árvore, com a mochila ainda nas costas e os cadarços das botas sujos de terra. Algo dentro de mim girou. Não era medo. Também não era orgulho. Era uma estranha inquietação. Eu sempre fui treinada para agir, não para contar, para resolver, não para reviver. Falar da minha história, falar de verdade, era algo que eu nunca havia feito. Nem em terapia, nem com colegas, nem comigo mesma. Naquela noite, deitada na cama do alojamento, com os braços cruzados atrás da cabeça e os olhos fixos no teto de madeira, eu me perguntei o que, exatamente, significava inspirar alguém, porque durante muito tempo eu achei que inspirar era ser impecável, ser inabalável, ser o retrato da superação sem rachaduras visíveis. Mas agora, olhando para a minha própria trajetória, algo me dizia que talvez a verdadeira inspiração estivesse no que eu escondi, no que eu calei, no que eu suportei sem que ninguém visse. Respondi o e-mail 2 dias depois. Confirmei presença, mas pedi para não receber perguntas prévias, nem roteiro. Disse que preferia construir o discurso sozinha. O silêncio entre o envio e a resposta seguinte pareceu longo demais. Quando finalmente responderam agradecendo, senti como se tivesse acionado uma contagem regressiva que não teria mais como interromper. O evento foi marcado para o auditório principal da escola, um lugar que eu conhecia bem. Nele, já tinha assistido palestras, formaturas, simulações, mas nunca tinha subido ao palco. Nunca com os olhos todos voltados para mim. No dia do evento, vestia a farda de gala, cabelos presos, sapatos polidos, com decorações no lugar. O espelho do vestiário me devolveu uma imagem que, por fora, era imponente, mas por dentro, era a mesma menina de antes, a que ainda ouvia ecos do grito do pai, a que ainda sentia o frio na barriga ao abrir portas, a que ainda se lembrava do cheiro do sabão que usavam na casa de acolhimento. O auditório estava cheio. Cadetes, instrutoras, diretoras de instituições civis, alunas da rede pública convidadas para assistir. Um pequeno palco com microfone e bandeiras ao fundo. A mestre de cerimônias me apresentou como uma das oficiais mais respeitadas do Estado, reconhecida por sua trajetória exemplar e atuação disciplinar impecável. As palavras caíram em mim com o peso de medalhas invisíveis. E então, chegou minha vez. Subi os degraus devagar, sem olhar diretamente para a plateia. Ajustei o microfone, respirei fundo e segurei a borda do púlpito com as 2 mãos.
estavam geladas. O papel com os tópicos que eu havia anotado estava dobrado dentro do bolso da calça. Mas eu sabia que não ia lê-lo. Não daquele jeito. O que precisava ser dito estava em outro lugar. Demorei alguns segundos antes de começar. O silêncio era absoluto. E então, pela primeira vez na vida, diante de 200 pessoas, com uma bandeira nacional às minhas costas e o emblema das Forças Armadas no peito, eu disse: meu pai me bateu. Foi como soltar uma granada emocional no meio do meu próprio corpo. A frase saiu seca, sem tremor, mas com um peso que reverberou até nos ossos. Ninguém se mexeu. Eu também não. Só continuei. Durante 10 anos da minha infância, morei numa casa onde silêncio era castigo, onde o medo andava descalço pelos corredores e onde a dor era tratada como lição. Meu pai gritava, batia, ameaçava. Minha mãe dizia que ele era rígido, que era normal, que eu precisava me comportar. E quando meu braço quebrou, ela disse que eu estava exagerando. Vi uma menina na segunda fileira, com uniforme escolar, arregalar os olhos. Outra, mais ao fundo, cruzou os braços como quem tentava conter o impacto. Continuei, porque agora não havia mais volta. Nem precisava. Foi uma médica quem quebrou o ciclo. Ela olhou o raio-x, me olhou nos olhos e disse: isso não acontece por acidente. Depois disso, tudo mudou. Passei por abrigos, lares substitutos, escolas públicas, e só fui descobrir o que era segurança quando vesti uma farda. Não porque a farda me salvou, mas porque ela me deu estrutura para construir a versão de mim que não abaixa mais a cabeça. Parei por um instante. Olhei para o fundo do auditório e continuei. Hoje, eu comando tropas, participo de treinamentos de elite, ensino disciplina. Mas o que mais me orgulha não é a patente que carrego, é o fato de que, onde quer que eu esteja, eu sou o tipo de mulher que fica entre alguém e o perigo. Eu sou aquela muralha que um dia me faltou. Aplausos? Não ainda. O silêncio era mais forte. Um silêncio denso, cheio de digestão emocional. E pela primeira vez, senti que aquele silêncio não era sobre medo. Era sobre escuta. Terminei a fala dizendo: você não precisa ter nascido forte. Só precisa ter sobrevivido o suficiente para descobrir que ainda é possível se levantar. E que uma vida como a minha não é vergonha. É testemunho. Quando desci do palco, as palmas começaram. Lentamente, de forma quase tímida. Mas cresceram. Subiram pelas paredes do auditório e ecoaram entre os assentos. Algumas meninas estavam em pé. Uma delas chorava. Não porque minha história era única, mas porque talvez não fosse. Na saída, uma tenente me abraçou sem dizer nada. Uma cadete me chamou de corajosa. E uma menina da rede pública, com o uniforme torto e olhos fundos, me disse em voz baixa: você me deu coragem para contar. Eu segurei o choro com o mesmo controle que usei a vida inteira. Mas por dentro, algo transbordava. Porque naquele dia, eu falei em voz alta. E descobri que a verdade, quando finalmente dita, não destrói, liberta. A carta chegou num envelope branco, com minha patente e meu nome completos escritos à mão, letra tremida, como se o peso do que seria dito já estivesse presente no próprio traço. Não havia remetente visível, apenas um carimbo do interior do estado, de uma cidade que eu conhecia bem. Meu estômago revirou antes mesmo de tocar o papel. Reconheci aquele tipo de silêncio. O silêncio que vem embalado com nostalgia envenenada. O tipo que parece pedir desculpa, mas só está se aproximando porque precisa de algo. Era uma segunda-feira de rotina comum no batalhão. Estava sentada à minha mesa, revisando relatórios de conduta e solicitando autorizações para um curso de inteligência tática. Meu uniforme estava impecável. Meus cabelos presos, minha voz contida, meu dia em ordem. E então, aquela carta chegou. Trouxeram com outros envelopes. Ofícios, correspondências institucionais, mais do mesmo, mas ela se destacou, pela caligrafia, pela ausência de carimbo oficial, pela lembrança. Abri só no fim do expediente, em casa, sozinha. O papel estava dobrado com cuidado. Não era papel comum, era de carta mesmo, daqueles com linhas azuis e bordas floridas, como os que se usava décadas atrás. Dentro, a letra hesitante da minha mãe. Começava sem data, sem saudação formal. Apenas:
Vi você na internet. 2 linhas depois continuava. A mulher fardada, firme, forte. Sua foto apareceu no Facebook de uma amiga minha. Fiquei sem ar. Você está diferente. Mas seus olhos são os mesmos. Parei ali, por alguns segundos. Porque sim, meus olhos ainda eram os mesmos. E talvez isso fosse o mais cruel. Os mesmos olhos que um dia olharam para ela, suplicando por socorro mudo. Os mesmos que ela evitava nas manhãs seguintes às violências. Os mesmos que ela ignorou, enquanto dizia que era só nervosismo do seu marido. Os mesmos olhos que ela agora usava como âncora emocional, tentando puxar para si um tipo de conexão que nunca existiu de verdade. Continuei a leitura. Sei que você falou de nós na sua palestra. Dizem que foi bonito, que inspirou muita gente. Não tive coragem de assistir. Confesso que achei desnecessário reviver tudo isso. A vida já foi difícil para todos nós. Mas não escrevo para discutir o passado. Escrevo porque, apesar de tudo, sou sua mãe. E queria te ver. Parei de novo. Aquela frase, apesar de tudo, sou sua mãe, carregava o mesmo tom das frases que ela sempre usava para justificar tudo. Apesar dos gritos, ela era esposa. Apesar das pancadas, ele era seu pai. Apesar da dor, era só uma fase. O apesar era a blindagem emocional dela. Era a forma de seguir sem se responsabilizar. E agora, era a tentativa de reescrever a história em palavras suaves, como se o que tivesse me quebrado pudesse ser reduzido a mágoas familiares. Segui até o final. Estou doente. O médico diz que é algo no coração. Tenho dias difíceis. A casa está velha, as coisas estão mudadas. Sinto falta de companhia. Sei que errei, mas também fiz o que pude. Espero que possa me visitar, só para conversar, só para lembrar que ainda temos laços. Se não for por mim, que seja pela família. Não quero morrer sem te ver mais uma vez. Assinado. Com amor, sua mãe. Sim, ainda me considero sua mãe. Dobrei a carta lentamente e a coloquei de volta no envelope. Não chorei, não xinguei, não senti raiva. A verdade é que o tempo tinha feito por mim o que as palavras dela não sabiam fazer. Colocou tudo no devido lugar. E naquele momento, naquela noite silenciosa em meu apartamento minimalista, com um cheiro leve de café frio no ar, eu percebi que não era o perdão que faltava. Era a confiança que nunca existiu. E sem confiança, não há reencontro. Só reencenação. Não respondi. Nos dias seguintes, voltei ao trabalho como sempre. Treinei, comandei, corrigi relatórios, fiz exercícios físicos, cumpri prazos. Mas a carta não saía da minha cabeça. Não por saudade, não por dúvida, mas pela tentativa, pela ousadia de quem, pela primeira vez na vida, me via como alguém com poder, e por isso tentava um tom mais suave. Pela insistência em tentar puxar pelo sangue o que nunca foi construído com afeto. 1 mês depois, outra carta. Dessa vez com mais detalhes. Fotos anexadas, da casa, do quarto onde cresci, da cozinha com o mesmo azulejo marrom desbotado. Um bilhete curto. Ainda é seu lar. Ainda tem espaço aqui. Doeu. Doeu não pela lembrança, mas pela tentativa de me fazer sentir pertencente a um lugar que nunca me acolheu. Foi então que decidi escrever, mas não para ela, para mim. Escrevi uma carta longa, sem intenção de envio, um relatório emocional, uma forma de organizar o que ficou espalhado. Listei tudo, o silêncio cúmplice, os olhos desviando, os hematomas que ela dizia ser coisa de criança agitada, a noite em que eu dormi com o braço imobilizado por um pano velho e acordei com febre. Escrevi como quem limpa a ferida antiga, e ao final assinei com meu nome e minha patente, como se dissesse: a mulher que você vê hoje não nasceu da sua criação, ela nasceu da sua ausência. Guardei essa carta junto das minhas condecorações, num envelope marcado com a data. Porque aquilo não era vingança, era prova, de mim para mim, de que minha história não precisava mais da versão dela. 2 semanas depois, fui convocada para um evento interno das Forças Armadas. Cerimônia de promoção e reconhecimento. Durante o jantar, uma oficial que eu admirava me disse: seu nome circula em lugares que você nem imagina. O que você faz ecoa. Sorri. Mas por dentro pensei: se ecoa, então minha mãe já ouviu. E talvez,
Ouvir minha história dita em voz alta tenha sido o castigo mais justo. Saber que sua filha venceu sem você. Na volta para casa, parei no correio. Deixei com a atendente um envelope. Nele, apenas uma única folha com minha letra firme e fria. Obrigada pelo contato. Não sou mais filha. Sou mulher. E estou em paz com a distância. Sem assinatura. Sem endereço de retorno. Sem mais nada. Porque às vezes, a justiça não vem com gritos. Vem com a ausência. Com a recusa. Com o silêncio que dessa vez não é covarde, é soberano. A cerimônia foi marcada para uma sexta-feira, no início do inverno. A previsão era de tempo limpo, mas o ar já carregava aquele frio metálico que costuma anunciar viradas de ciclo. A mensagem oficial chegou por ofício interno. Reconhecimento de conduta excepcional e contribuição social institucional. Um evento grande, com generais, autoridades civis, representantes do Ministério da Defesa. Haveria transmissão ao vivo para os canais oficiais. Tudo protocolar, alinhado, previsto. Mas mesmo assim, dentro de mim, havia algo que não obedecia a nenhum roteiro. Fiquei sabendo com antecedência que eu seria uma das homenageadas. Mas a razão exata não me foi detalhada. Talvez fosse pela atuação nos últimos 5 anos em projetos sociais internos. Talvez por ter me tornado uma das primeiras mulheres a alcançar aquela patente no meu estado. Talvez pelas estatísticas silenciosas que meus relatórios ajudaram a derrubar, o número de casos de assédio institucional reportados aumentou, não porque houve mais abuso, mas porque mais vozes passaram a confiar que seriam ouvidas. Eu não buscava prêmio, nunca busquei. Mas quando soube que haveria espaço para palavras públicas, pedi uma única coisa: que eu mesma lesse os nomes de agradecimento. Uma solicitação simples, mas que exigiu autorização. Na semana do evento, repassei mentalmente todos os nomes que poderiam aparecer ao meu lado no palanque. Políticos, chefes de Estado, colegas de farda. E entre todos esses rostos, um nome martelava por dentro. O dela. Não sabia seu sobrenome. Nunca soube. Na ficha do hospital, anos atrás, constava apenas Doutora Camila, seguido do número de registro no CRM. Ela foi a mulher que quebrou meu ciclo, que nomeou meu inferno, que disse: isso não acontece por acidente, com a serenidade de quem não precisava levantar a voz para mudar um destino. Durante todos os anos que se seguiram, guardei o nome dela em silêncio. Mas ele sempre voltou. Voltou quando fui levada pela primeira vez para um abrigo. Voltou quando fiz a inscrição no curso de formação militar. Voltou quando comandei minha primeira tropa. Voltou quando uma recruta chorou na minha frente e eu não a mandei levantar. Apenas permaneci ao lado dela, como Camila havia feito comigo. Voltou também quando li a carta da minha mãe. E agora, voltava mais uma vez. Mas dessa vez, eu não o manteria guardado. O dia chegou. Usei o uniforme cerimonial. Medalhas polidas, farda passada, cabelos presos. Ao meu redor, sorrisos formais, poses para fotos, cumprimentos engessados. A estrutura do evento era grande, bandeiras erguidas, luzes direcionadas, músicas orquestradas, e entre tudo isso, uma fileira de cadeiras reservadas a convidados especiais. Percorri com os olhos cada rosto ali. Não a vi, mas também não a esperava. A verdade é que aquela homenagem nunca foi para que ela me visse. Era para que o mundo inteiro soubesse que eu nunca esqueci. Quando fui chamada ao palco, senti o peso do protocolo me cercando. Me apresentei. Falei sobre disciplina, sobre transformação, sobre como as Forças Armadas não são apenas um ambiente de combate, mas também de reconstrução. E então, quando chegou o momento dos agradecimentos, respirei fundo. Olhei diretamente para o microfone e disse: antes de concluir, quero fazer um agradecimento especial a uma mulher que, sem armas, sem farda, sem saber quem eu viria a ser, fez o ato mais corajoso que já presenciei na minha vida. Me olhou, leu a verdade no meu corpo ferido e disse: isso é abuso. Essa mulher se chamava Camila. Era médica. E naquele dia, me protegeu do que o mundo inteiro insistia em chamar de família. Ela não fez alarde, não me abraçou, não chorou. Apenas ficou entre mim e o perigo. E hoje, sou eu quem ocupa esse lugar. Mas foi ela quem me ensinou onde ele existia. Houve silêncio. Um silêncio cheio. Um silêncio que não pedia resposta, nem aplauso. Um silêncio que reconhecia.
Que compreendia. Continuei. Essa é a história por trás de todas as minhas condecorações. Esse é o nome por trás da minha força. E se ela estiver ouvindo, vendo ou lendo, quero que saiba. Eu não esqueci. Obrigada, doutora Camila. Nesse momento, olhei para a mesa de honra. Alguns oficiais mantinham expressões neutras. Outros assentiram levemente. Vi uma mulher da marinha limpar discretamente os olhos. Uma jovem cadete colocou a mão sobre o peito. Uma repórter da imprensa institucional me encarava fixamente, como se já estivesse escrevendo o texto. Desci do palco sem pressa, sem sorriso, mas com uma firmeza que nem mesmo os anos de treino poderiam ensinar, porque aquela firmeza vinha de outro lugar, vinha da libertação, vinha do reconhecimento não apenas do que eu construí, mas de quem plantou a primeira pedra para que essa construção fosse possível. Naquela noite em casa, tirei o uniforme devagar, com cuidado, como quem respeita o que ele representa. Fiquei um tempo sentada, com os pés descalços no chão frio. Peguei um caderno antigo. Nele, escrevi o nome dela novamente, Camila. E embaixo, apenas uma frase: a mulher que ficou entre mim e o abismo. Fechei o caderno. E entendi que justiça, às vezes, é só isso. Devolver um nome à luz. Fazer o mundo ouvir. Dar palco a quem fez o certo em silêncio. Porque enquanto minha mãe escrevia cartas tentando reescrever o passado, eu escrevia discursos para garantir que a verdade tivesse registro. Eu venci, sim. Mas porque alguém me reconheceu primeiro. E naquele palco, ao dizer o nome dela, eu fiz o mesmo por tantas outras. O último dia de expediente naquela base coincidiu com o final de um ciclo que eu nunca soube nomear, mas que reconheci assim que fechei a porta da sala de comando pela última vez. A madeira fez o mesmo som de sempre, mas dessa vez ecoou diferente. Não parecia fim, nem saudade. Soava como liberação. Como se, ao fechar aquela porta, eu tivesse deixado no assoalho tudo aquilo que durante anos precisei carregar no corpo. O passado que me moldou, a culpa que não era minha, a dor que me fez crescer antes da hora. Ali, entre a mesa onde assinei relatórios, a estante onde guardei medalhas e o gancho onde pendurei a farda tantas vezes, deixei também a versão de mim que lutou para ser invencível. Não porque eu estivesse mais fraca, mas porque, pela primeira vez, eu não precisava mais provar nada. Nos meses que antecederam minha transferência, comecei a fazer algo que nunca imaginei. Voltei ao abrigo onde vivi parte da infância. A estrutura era outra. A gestão havia mudado, mas o pátio ainda era o mesmo. O cheiro de sabão em pó com desinfetante ainda pairava no ar. As camas estavam melhor organizadas. Havia mais livros nas prateleiras. E as crianças? Bom, as crianças continuavam com o mesmo olhar de sempre. Um misto de alerta e esperança. Medo e força. Conhecia aquele olhar. Era o meu. O mesmo que nunca saiu do espelho, mesmo depois de anos usando boina, mesmo depois de subir de patente, mesmo depois de receber prêmios que soavam como perdão para uma infância sem justiça. Voltar ali não foi fácil, mas foi necessário. Comecei como voluntária, ajudando em tarefas simples, organizar material escolar, conduzir atividades físicas, contar histórias. Algumas crianças me olhavam com desconfiança, outras se aproximavam rápido demais, como quem procura abrigo no primeiro gesto gentil. Uma em especial me chamou a atenção. Mariana. O nome era comum, mas ela não. Tinha 9 anos e uma cicatriz no canto da sobrancelha que ela nunca explicava. Chegou ao abrigo depois de uma denúncia anônima. Vivia em silêncio. Evitava perguntas. E usava sempre o mesmo moletom, mesmo nos dias quentes. Reconhecia os sinais, porque eram meus. Durante semanas, não forcei nada. Não pedi que falasse. Apenas estive ali, presente, observando. Um dia, no final de uma atividade ao ar livre, ela ficou por último no pátio. Sentada no chão, com os joelhos dobrados e os braços em volta das pernas, olhava o muro como se calculasse a distância até o portão. Sentei ao lado dela, sem dizer nada. Depois de alguns minutos, ela falou sem me encarar. Você já teve medo de dormir? Respirei fundo antes de responder. Já, durante muito tempo. Mas depois aprendi que o medo não some. A gente só aprende a ser maior do que ele. Ela não disse mais nada. Mas no dia seguinte, me esperou no portão. E aos poucos,
Começou a andar ao meu lado, em silêncio, como eu também aprendi a fazer. O processo foi lento. Ela não sorria, não falava sobre a família, não se deixava abraçar, mas observava tudo, e era rápida, ágil, curiosa. Um dia, levei alguns equipamentos antigos do exército para uma atividade de demonstração. Capacetes, mochilas, cintos táticos. Ela se aproximou e, pela primeira vez, me perguntou algo com brilho nos olhos. Você usava isso de verdade? Sorri e respondi que sim, e acrescentei. E ainda uso. Porque proteger os outros não é só um trabalho. É uma decisão que a gente toma todos os dias. Ela assentiu. E tocou o capacete como se estivesse tocando um escudo invisível. Semanas depois, durante uma oficina de escrita, as crianças foram incentivadas a escrever cartas para si mesmas no futuro. Mariana me entregou a dela para guardar. Era curta. E dizia: Querida Mariana do futuro, espero que você tenha conseguido se tornar forte, como a Major, mas que também consiga dormir sem medo. Li, e por dentro, quebrei de novo. Mas dessa vez, a quebra não era dor. Era expansão. Não demorou muito até que os relatórios psicológicos começassem a indicar progresso. As assistentes sociais mencionavam avanços. E um dia, uma delas me chamou de canto e disse: Ela responde melhor com você do que com qualquer outro adulto. Já pensou em oficializar esse vínculo? A pergunta me atravessou como flecha. Não porque me assustou, mas porque, de algum modo, eu já sabia que ela viria. Voltei para casa naquela noite e tirei minha farda. Sentei no chão da sala, entre caixas de documentos e pastas de medalhas. Peguei o papel com a carta da Mariana. E ao lado dela, coloquei minha primeira foto de infância resgatada anos antes do abrigo. 2 meninas. 2 infâncias estilhaçadas. 2 silêncios que, ao se cruzarem, se tornavam abrigo uma da outra. Na semana seguinte, iniciei o processo de guarda provisória. Foi longo, burocrático, cheio de entrevistas, exigências, análises, mas nada que me intimidasse. Eu estava acostumada a burocracias mais hostis. Nada seria mais difícil do que sobreviver à infância que me coube. Nada mais me afastaria da decisão de ser o que um dia precisei: Porto. O dia em que Mariana entrou na minha casa, com uma mochila pequena e os olhos arregalados, foi o dia em que deixei oficialmente de ser só filha de um passado e me tornei raiz de um futuro. Não falei sobre adoção, nem sobre maternidade. Falei sobre caminho, sobre escolha. Disse a ela que, se quisesse, aquele espaço seria dela, que ela teria o tempo dela, e que eu não esperava amor imediato, esperava apenas verdade. Na primeira noite, ela dormiu com a luz do corredor acesa. Na segunda, com a porta entreaberta. Na terceira, já me esperava na cozinha para o café da manhã. Quando me chamou de tia pela primeira vez, eu não corrigi. Quando me chamou de Major, sorri. Quando, semanas depois, disse baixinho: Obrigada por me deixar ficar, respondi: Você não está aqui porque deixei, está aqui porque escolhi. E naquele momento entendi tudo. Entendi que minha história não tinha sido escrita para terminar em vingança, nem em recompensa, nem em prestígio. Ela foi escrita para proteger quem veio depois, para ser escudo, farol, chão firme, não para apagar o que vivi, mas para garantir que outras não passem sozinhas por isso. Mariana hoje dorme bem, tem pesadelos às vezes, mas não se cala mais. Grita quando precisa, chora quando dói e sorri cada vez mais. Um dia, me perguntou se pode um dia entrar para o exército. Respondi que pode o que quiser, porque coragem não é genética. Coragem é escolha. E eu escolhi quebrar o ciclo, com silêncio quando necessário, com palavras quando o mundo exige, mas acima de tudo com presença. E foi assim que descobri que o peso que deixei no assoalho do quartel não era fardo, era espaço, para carregar algo novo, para proteger quem nunca deveria ter sido quebrado.